Pedir à igreja paciência, né, em relação a isso, porque as crianças não são como nós. Elas são mais agitadas. E você, criança, queria aí te dar o desafio, tá? Nós estamos diante da palavra de Deus. É Deus quem vai falar conosco, Ele quer falar com você. E o desafio é para que você preste atenção, para extrair alguma verdade, anotar aí no seu rascunho, na sua Bíblia, para que você já possa crescer diante de Deus no conhecimento daquilo que Ele quer para a sua vida, para você se tornar uma criança, um servo, uma serva melhor desse Deus. Aproveito também para dizer aos visitantes que caso você não foi procurado pela nossa equipe de recepção, nos perdoe, mas durante o culto, talvez você seja procurado aí, se for o caso, para a gente pegar algumas informações, para a gente poder manter contato, tá bom? Então a gente gostaria muito de fazer isso, ter o seu contato para poder manter, né, o nosso convívio, o nosso relacionamento, informar algumas coisas. Então, se você for procurado, por favor, nos ajude nesse sentido. Caso você não for procurado, e é a primeira vez que você vem, você pode procurar ali aqueles adolescentes que estão na porta, para você passar o seu nome e o seu número de celular, tá bom? Com a nossa Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 18 a 21. Nós estamos fazendo uma série de sermões em 1 Pedro. Escolhemos meditar nessa carta por conta do nosso tema do ano, que é esse que está aqui diante dos olhos dos irmãos, aqui atrás de mim, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Pedro vai tratar um pouco sobre essas duas coisas, e nós já temos visto algumas delas. E eu quero aqui recapitular rapidamente para que você relembre, e você que pela primeira vez está tendo a oportunidade de ouvir aqui sobre essa série, você saiba. Algo que a gente precisa lembrar é que esses cristãos estavam sendo perseguidos. E uma vez que estavam sendo perseguidos, Pedro é um servo de Deus, usado por Deus para poder falar o coração desses crentes que estavam sofrendo por causa da perseguição. E uma das coisas que de maneira inicial o apóstolo Pedro vai fazer é encorajar esses cristãos a terem uma atitude de exultarem. Eles estavam sendo perseguidos, mas o que Pedro queria encorajar que eles fizessem é que eles se alegrassem, mesmo entristecidos. Se alegrassem, mesmo sofrendo. Se alegrassem grandemente, mesmo sendo perseguidos. Para isso, Pedro, então, vai falar várias coisas a respeito das quais eles deveriam saber e se lembrar de quem, por exemplo, eles eram. Quem em Cristo Jesus, eles eram como cristãos. Mas não só isso, que eles também deveriam saber e se lembrar do que as provações significavam nas suas vidas. Depois de Pedro fazer tudo isso, até o versículo 12, a partir do versículo 13, Pedro começa a dar ordens atrás de ordens. Sabendo que vocês são isto, sabendo que as provações significam isso, sabendo que vocês devem exultar, não apenas exultem, mas a partir do versículo 13, no versículo 13 ele vai dar 3 ordens. Cinjam o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Aí vimos também que nos versículos 14 a 16, de maneira resumida, Pedro ainda dá uma outra ordem. E a ordem era que eles fossem santos, como Deus o é. E aí no versículo 17, que foi o último trecho aí que nós tivemos a oportunidade de meditar, a ordem que é dada por Pedro a esses crentes
é para que eles vivessem de maneira temerosa, para que eles temessem a Deus, para que eles tivessem reverência, respeito, para que eles pudessem, em outras palavras, obedecerem a Deus. Então, o versículo 17 é essa ordem dada, aonde todos os demais versículos, aqui no caso, mais especificamente do versículo 17 ao versículo 21, tudo tem relação com essa ordem. Então é um bloco só, versículos 17 a 21. No versículo 17, Pedro dá uma outra ordem, e a ordem é: vivam de maneira obediente a Deus. É o que Pedro queria que eles fizessem. É o que a gente está aqui considerando e vai considerar mais uma vez, certo? Então essa é a verdade de Deus para nós, olhando para essa passagem. Você criança aí que está anotando, então já anote. O que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida, que a gente faça como cristão, é que a gente obedeça a Deus. Obedecer a Deus é honrar, é temer, é ter respeito para com Deus. Diante dessa ordem, vimos também, no último domingo que tratamos sobre o versículo 17, que há uma razão pela qual Pedro aqui quer que esses crentes temam a Deus, obedeçam a Deus. E ele então vai apresentar essa razão ao dizer que se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, se portem com temor, vivam de maneira obediente a Deus. Ou seja, diante dessa ordem, obedeçam a Deus. A razão que Pedro apresenta para que eles colocassem isso em prática é: o Deus que vocês servem não é porque é Pai que deixa de ser um Deus justo que julgará as obras que vocês estão tendo, as atitudes que vocês estão tendo. Ou seja, Pedro está chamando a atenção desses cristãos para que, se eles estivessem apenas olhando para aqueles que os perseguiam e clamando a Deus, nos livre desses que nos perseguem, trate com esses, julguem eles, mas vivendo de maneira relaxada, sem ser santa, como nós vimos aqui no versículo 16, por exemplo, Pedro quer chamar a atenção para eles do seguinte: vocês têm que viver de maneira temerosa, obediente a Deus. Não é porque vocês estão sendo perseguidos que vocês podem relaxar as mãos e viver de qualquer forma, pecando, fazendo o que não agrada a Deus, não vivendo de maneira santa. Vocês têm que viver de maneira santa, obediente, porque Deus, apesar de ser Pai, também julgará vocês, castigará vocês. E aí, irmãos, a partir do versículo 18, nós temos um segundo motivo. E eu havia adiantado isso para os irmãos na ocasião que nós meditamos no versículo 17. Há uma segunda razão do porquê esses crentes devem colocar em prática o que Pedro estava ordenando: vivam em obediência a Deus. Não só porque Deus castiga os seus se viverem de maneira errada e pecaminosa, mas a partir do versículo 18, ou no versículo 18, nós vamos encontrar aqui uma segunda razão do porquê que eles deveriam fazer isso. Vamos então ler os versículos 18 a 21 para a gente se situar aqui naquilo que Deus, através de Pedro, também disse. Diz o texto, a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja só, eu vou repetir para os irmãos desenharem na mente a estrutura que a gente está seguindo. A ordem que Pedro deu é: obedeçam a Deus. Obedeçam, porque se vocês fizerem o que é errado, Deus os castigará. Mas, em segundo lugar, uma segunda razão é: obedeçam a Deus, porque vocês foram regenerados.
E ao apresentar esse segundo motivo, do porquê que eles deveriam colocar em prática a aplicação aqui, a ordem que Pedro estava dando a eles, eu também já havia adiantado que Pedro vai descrever aqui, ele vai detalhar aqui, de uma maneira negativa, de que forma que esses crentes não foram resgatados. E de uma maneira positiva também. De que forma eles haviam sido resgatados? De maneira negativa, no versículo 18. De maneira positiva, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Essa é a nossa estrutura aqui. E o que a gente vai fazer agora é entender um pouquinho melhor o que Pedro quer dizer com todas essas palavras, ainda que de maneira resumida. Então, diante dessa ordem, obedeçam a Deus, porque Ele não só é aquele que castiga se fizer errado, mas porque Ele os resgatou, ou seja, porque Deus os libertou, porque vocês, crentes, foram libertos. E essa ideia de resgate, de libertação, está associado e relacionado a algo que era do contexto deles naqueles dias. De um contexto que vinha lá do Antigo Testamento, inclusive, da cultura daqueles povos e de muitos povos naqueles dias, e que graças a Deus nos dias de hoje, isso não acontece. Ou tudo já foi feito para não acontecer, mas infelizmente a gente acaba escutando uma coisa aqui, outra ali, de pessoas que vivem como escravos. O que estava relacionado e associado a essa ideia de resgate e libertação era libertação da escravidão. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver uma série de leis que proibia inclusive o povo de Israel de escravizar os próprios israelitas. Havia uma série de leis orientando o povo de Israel, a maneira como eles deveriam lidar com essa situação daqueles dias de escravidão, onde muitos povos dominavam outros, e ao dominarem, os tiravam da sua terra, levavam para outra, a sua nação, e ali eles viviam como escravos. Inclusive, os próprios israelitas assim viveram ao longo da sua história. Quando Pedro diz: vivam de maneira obediente a Deus, não só porque Ele julga, castiga quem faz errado, mas porque vocês foram libertos da escravidão. E associado a isso, irmãos, a essa realidade que foi dos dias desses crentes no Antigo, no Novo Testamento, nos dias lá da igreja primitiva, a libertação de alguém que era escravo sempre era, ou não vou dizer sempre, mas geralmente era por meio de pagamento. A pessoa só se via livre daquela realidade de escravidão se alguém pagasse para que ele fosse liberto daquela condição. Então essa é a ideia. E como eu já disse, essa não deixou de ser a realidade desses crentes naqueles dias. Havia escravidão ainda. Paulo mesmo, nas suas cartas, por exemplo, se não me engano, em Efésios capítulo 6, no capítulo 5, ele fala sobre o papel do marido, da mulher, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Mas, se não me engano, no capítulo 6, ele também fala qual era o papel do senhor para com o escravo e do escravo para com o senhor. Porque essa era uma realidade. Não porque Paulo estava, assim, autorizando os cristãos a escravizarem pessoas. Não, mas essa era uma realidade. E mesmo sendo uma realidade, talvez, aqui eu não sei afirmar para os irmãos, é possível que alguns desses crentes que Pedro escreveu viviam literalmente nessa circunstância de escravidão. Vamos nos lembrar. Crentes perseguidos. Quem é perseguido, muitas vezes tem que fugir para preservar a sua vida.
E ao fugir, ele se sujeita a qualquer coisa, porque ele deixa tudo para trás. Ele precisa começar a sua vida do zero, e ele não leva consigo nada. Então, talvez muitos desses crentes tiveram que se sujeitar a uma vida de escravidão, e estavam vivendo essa realidade triste, terrível. Mas, irmãos, a pergunta que a gente faz e deve fazer, e a gente vai encontrar a resposta dela na própria passagem aqui, é: será que Pedro estava querendo especificamente, de uma maneira mais direta, será que o objetivo dele era estar falando para esses crentes de que eles deveriam obedecer a Deus, porque eles não mais eram escravos de senhores que haviam os comprado? É certo que não. Pedro não estava, a princípio, se referindo a um tipo de escravidão física. Não. Ele estava se referindo a um tipo de escravidão pior, que não é apenas física, mas é espiritual. Quando Pedro diz: crentes que estão sendo perseguidos, se lembrem quem vocês são, se lembrem o que significam as provações na vida de vocês, exultem, façam isso, façam aquilo outro, vivam uma vida de temor, obediente a Deus, não só porque Ele julga as obras de vocês, mas porque vocês foram libertos de uma escravidão espiritual. E a gente poderia parar o nosso sermão aqui. Isso já bastaria para que esses crentes, então, não olhassem provavelmente para as circunstâncias que eles estavam vivendo, de serem escravos fisicamente, mas de olharem de uma maneira espiritual e pensarem: eu estou sendo escravizado, eu estou sendo maltratado, injustiçado, mas apesar disso, eu não sou mais um escravo espiritual. A ideia é nesse sentido. Por quê? Porque, veja, no versículo 18, depois que Pedro fala sobre essa atitude, a respeito dessa razão pela qual eles deveriam obedecer a Deus, fostes resgatados, veja o que continua no versículo. Fostes resgatados do quê? Relacionado ao quê? Será que ele vai dizer aqui: fostes livres da escravidão dos seus senhores? Não. Fostes resgatados do vosso, vamos juntos? Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Em outras versões, esse trecho aí, fútil procedimento que vossos pais legaram, pode ser entendido assim: vocês foram libertos de uma vida vazia, de uma maneira de viver vazia, de um estilo de vida vazio, ou seja, de uma vida, uma conduta, uma prática de vida pecaminosa. Da mesma forma como seus pais no passado também viveram, fazendo o que era errado, desagradando a Deus, não colocando em prática o que Deus queria que eles fizessem. Então, vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram no passado. Em outras palavras, Pedro queria dizer: vocês foram libertos do senhorio do pecado na vida de vocês. Vocês não mais são escravos do pecado. Vocês foram libertos de uma vida de escravidão do pecado. Vocês foram libertos de uma vida fútil, sem sentido, sem propósito, vazia, que, como o sábio vai dizer em Eclesiastes, é correr atrás do vento, de nada aproveita. E isso não é pouca coisa. Porque ainda que alguém tenha tudo nesse mundo, faça tudo o que o seu coração desejou, e o sábio lá em Eclesiastes, inclusive, vai dizer isso, que tudo que o seu coração almejou, teve anseio e desejou,
Ele fez. Ele conseguiu satisfazer o desejo do seu coração naquilo que ele desejou, mas ele vai dizer: corri atrás do vento, de nada aproveitou, foi vão, fútil. Por que isso é importante? Porque ainda que alguém que foi resgatado não tenha nada nessa vida, não seja ninguém nessa vida, se ele foi resgatado, se ele foi liberto da escravidão, do senhorio, do pecado, a sua vida tem sentido. Não é como esses que têm tudo no mundo, ganham milhões por mês, bilhões, sei lá, por ano. São os mais ricos da face da terra, mas ainda assim continuam vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, sem graça, depressiva, triste. Foi dessa vida que Pedro estava dizendo para esses crentes: eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Pedro foi. Eu sei o que vocês estão sofrendo, o que vocês estão passando. Eu sei que vocês perderam tudo por amor a Cristo Jesus. Eu sei que vocês estão lamentando, estão entristecidos. Mas não deixem de viver uma vida de obediência a Deus. Porque vocês foram libertos. Libertos dessa vida. E aí, meus irmãos, Pedro vai dizer de que forma. Então lembre-se que eu havia dito que Pedro vai lembrá-los, vai dizer duas formas pelas quais aqueles crentes haviam sido libertos daquela vida de escravidão do pecado. De uma maneira negativa e de outra positiva. No versículo 17 é apresentado de maneira negativa. Por quê? Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Então a gente inverte aqui, só para entender a lógica. Pedro disse assim: vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. De que forma? Sabendo, de maneira negativa, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Então Pedro apresenta no início aqui, de maneira resumida, qual a forma pela qual eles não foram libertos daquela vida de escravidão. E a forma é: não foi mediante coisas corruptíveis. E depois ele vai exemplificar. Coisas corruptíveis como o quê? Prata e ouro. Se lembre que a ideia de resgate, de libertação de uma vida de escravidão por meio de pagamento, só acontecia por meio de pagamento. E é por isso que Pedro exemplifica através dessas duas coisas, prata e ouro, porque era uma forma de pagamento naqueles dias e uma das formas de mais valor. Portanto, o pagamento para que um escravo fosse liberto da sua condição de escravidão não era naqueles dias por coisas como prata e ouro. E Pedro está dizendo assim: no caso de vocês não foi assim. No que diz respeito à escravidão espiritual que vocês se encontravam, que agora não se encontram, só assim o é porque vocês foram comprados. Um preço foi pago, mas esse preço pago não foi mediante as coisas mais preciosas daqueles dias, prata e ouro. Não foram por meio das coisas mais valiosas que o ser humano poderia dar naqueles dias. Porque a ideia, através da palavra corruptíveis, é que ainda que fossem as coisas mais preciosas e valiosas, como prata e ouro, essas coisas eram corruptíveis, elas pereciam, elas perdiam o seu valor, elas acabavam, elas eram destruídas, elas se perdiam, não se achava. Esqueci aonde eu coloquei lá o meu tijolo de ouro, a minha barra de ouro. Se esquecem,
perde seu valor, acaba, é roubado, é destruído. Pedro está dizendo assim, não foi mediante as coisas mais valiosas e preciosas que o homem pode dar para comprar algo. Não foi por meio dessas coisas que vocês foram libertos dessa vida de escravidão espiritual. Ele vai dizer a partir do versículo 18, agora de maneira positiva. Se não foi por meio disso, foi por meio do quê? Nós resumimos aqui, entendemos que não foi por meio das coisas mais preciosas que o homem poderia ter e dar naqueles dias, porque isso não tinha valor em si mesmo, se perdia o seu valor. Portanto, se não era assim, era por meio de coisa ou de algo ainda maior, melhor e muito mais precioso, algo eterno. Veja, meus irmãos, versículos 19 a 21. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas fostes resgatados, versículo 19. Vamos juntos? Até o 21. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Já deu para você extrair, resumidamente, a respeito de que maneira que Pedro está dizendo como esses crentes foram resgatados? Não foi de maneira física, comprada, por aquilo que o homem pode conquistar, merecer e oferecer. Ouro e prata, não. Não foi através de coisas corruptíveis que perdiam seu valor, que diz respeito a esta realidade. Você não leva as suas 10 barras de ouro para o céu. Foi por meio de quem? De que maneira? Qual foi a forma? Qual foi a maneira que o pagamento foi oferecido? Através da morte de Jesus Cristo. Precioso sangue. O sangue de Cristo é muito mais precioso do que prata e ouro. Sabe por que Pedro está fazendo essa comparação? Por que as coisas mais preciosas que o homem pode conquistar, aquela pedra preciosa que só você tem, por que isso não pode libertar alguém da escravidão espiritual? Porque, meus irmãos, a salvação não é e não pode ser comprada. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26, diz assim: o que o homem pode dar em troca da sua alma? Nada. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele perderá a sua alma, sua salvação. Porque a salvação, ninguém pode sair das trevas, ninguém que está morto espiritualmente, ainda que viva de maneira física, ninguém que espiritualmente está morto, pode se auto-ressuscitar e sair daquele estado de morte. É alguém que está vivo e tem poder e que tem o que pode ser dado e oferecido para que isso aconteça. Então não é mediante ouro, prata, carro, casa, dinheiro, não, é pelo precioso sangue. A morte de quem? Do Cordeiro. Cordeiro aqui tem relação com o Antigo Testamento. E de certo modo isso fica mais evidente a partir do momento em que o povo de Israel sai do Egito, peregrina pelo deserto para chegar à terra de Canaã. Mas isso começou de uma maneira mais explícita quando eles estavam no Egito e de lá estavam prestes a sair. E
tudo que Pedro está dizendo faz todo sentido com isso que o povo de Israel viveu lá no Egito. Porque o povo de Israel viveu dessa forma, escravizados por mais de 400 anos. O que Deus fez? Deus os liberta daquela vida de escravidão. E na última praga, na 10ª praga, foi estabelecido um sacramento, a Páscoa, aonde, dentre tantas coisas, um cordeiro com especificações ou com características específicas deveria ser imolado, morto, e o seu sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que diante daquela última praga, os filhos machos pudessem ser poupados. E diante então da morte dos primogênitos, que não foram salvos, porque o cordeiro não foi imolado, o cordeiro não foi sacrificado, o sangue não foi colocado nos umbrais das portas, depois dos filhos dos primogênitos dos egípcios depois deles terem morrido, o povo sai, é expulso, vão logo. Porque através das 10 pragas o Egito é totalmente destruído, aniquilado. O preço não foi por balela, não foi por aquilo que o homem estima como mais importante, que ele guarda nos seus cofres. Foi pelo precioso sangue do Cordeiro. Foi através da morte de um animal que representava Cristo Jesus. A Páscoa apontava para o que Cristo faria. Veja, irmãos, o que o povo de Israel estava vivendo era algo físico, uma escravidão física, uma libertação física, mas isso tinha um ensino e uma importância, um significado muito maior, porque tinha um significado espiritual, aonde Deus já estava pregando o evangelho ao dizer que aqueles israelitas, Cristo um dia virá ao mundo. E assim como eu os libertei de maneira física de uma escravidão por meio do sacrifício de um cordeiro, assim Cristo Jesus morrerá como cordeiro e vocês serão salvos, libertos de uma vida de escravidão espiritual e eterna. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem a substituição da Páscoa pela Santa Ceia, mas que representa e nos relembra a mesma coisa que o povo de Israel deveria relembrar no Antigo Testamento. Não é mais um cordeiro, ervas amargas, etc, etc. Agora é um pão, agora é o vinho, carne de Cristo, sangue de Cristo, morte do Cordeiro Pascual, morte de Cristo Jesus, salvação, libertação de uma vida de escravidão e espiritual. Mas Pedro vai continuar, a gente está chegando ao final. Ele vai dizer, não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, não foi mediante coisa qualquer, mas foi por aquele que foi inocente e é inocente, aquele que foi puro, santo, sem pecado. Ele é que morreu, alguém que não deveria morrer, alguém que não fez nada de errado, pelo contrário, fez tudo o que Deus queria. Esse é quem morreu, não foi alguém qualquer, não foi um preço qualquer. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ou seja, tudo isso, Pedro vai dizer, não foi algo não preparado, não planejado, mas pelo contrário. O plano de salvação já existia antes de nós termos existido. O plano de salvação já existia antes mesmo de Adão e Eva terem sido criados. Foi desde a eternidade.
E tem que ser assim, porque Deus, como nós vimos no Salmo 139, é um Deus onisciente, onipotente. Ele planejou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele não precisa que as coisas aconteçam para que Ele então perceba, eu preciso fazer isso. Não, desde a eternidade, isso já estava planejado. A vinda de Cristo, a sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição. E assim aconteceu como Deus planejou desde a eternidade, como diz aí, por amor. Paulo vai dizer em Romanos, que se nós queremos a prova do amor de Deus, não é de olhar para o mundo e ver que as coisas vão de mal a pior. Não é de pensar que a Covid veio e ceifou a vida de muitos. Não é pensar que você tem uma enfermidade. Não é pensar que injustiças estão acontecendo, catástrofes. Não é pensar que pessoas estão morrendo de fome. Não é pensar que pessoas corruptas estão roubando de nós. Não, mas é entender que o que Deus faz para provar o seu amor, o que Ele fez para provar o seu amor por nós, é dando a vida de Cristo Jesus, aquele que foi inocente, puro, para que a gente fosse tirado da escravidão espiritual do pecado. Isso é qualquer coisa. E aí Pedro termina. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro encerra dizendo assim: vocês devem ter uma vida de obediência a Deus, mesmo sendo perseguidos, maltratados, injustiçados, não só porque Deus castiga quem age de maneira errada, inclusive os seus filhos, mas porque Ele, em Cristo Jesus, os livrou, os libertou, os salvou de uma vida de escravidão espiritual, através da sua morte. Mas não parou por aí. Jesus venceu a morte. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, Ele deu glória. Jesus veio. Ele abriu mão de si mesmo, da sua divindade. Desde o momento em que ele veio a essa realidade espiritual como um ser físico, de carne e osso, ele sofreu. E o ápice desse sofrimento foi a cruz. Mas não parou por aí. Cristo foi ressuscitado, ele foi assentado, está à destra do Pai, à sua direita. Cristo foi glorificado. E porque Cristo ressuscitou, porque a morte não teve poder sobre a sua vida, porque Cristo foi glorificado, irmãos, é que Pedro vai dizer para esses crentes: por meio dele, tendes fé em Deus, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Porque Cristo salvou, livrou, morreu, mas ressuscitou e foi glorificado. Há esperança, porque há vida eterna, uma vida sem pecado. Louvado seja Deus por isso. Mas tem um problema, irmãos. O problema é que, da mesma forma que o Antigo Testamento exemplifica várias coisas sobre Cristo, o povo de Israel exemplifica várias coisas daquilo que nós somos. E nós somos iguaizinhos o povo de Israel. 450 anos escravizados. Sei lá quantas gerações. A sua, dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos, talvez tataranetos. 450 anos. Deus faz prodígios e maravilhas, as 10 pragas. Esse povo é expulso. Mas antes de serem expulsos, os egípcios falam assim: aqui toma os meus bens, toma as taças de ouro, sei lá, toma aqui objetos. Eles despojam o Egito. Veja que o Egito é totalmente destruído. Até os bens são tomados.
Porque quando Deus faz uma obra completa, total. Esse povo sai, o mar é aberto, eles atravessam, depois os egípcios são afogados naquele mar. Pão cai do céu, carne cai do céu, água brota da rocha. Eles veem a glória de Deus, a Shekinah, eles ouvem a voz de Deus. Quantas coisas esse povo testemunhou, mas não precisou de muitas coisas para testemunharem. Logo depois que eles saem do Egito, eles querem fazer o quê? Eu quero voltar. Era muito melhor. Eu não lembro aqui o que é mencionado lá no texto, mas era muito melhor aquelas cebolas lá do Egito. Era muito melhor o que a gente comia lá. Era muito melhor aquela vida de escravidão. Aquele povo não deu valor. E às vezes, irmãos, é assim que acontece conosco. A gente não dá valor para o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Salvação para nós não é lá grande coisa. A mentalidade terrível que a gente tem é que a salvação é só para a vida eterna. Lá a gente aproveita. Aqui eu faço pouco caso. Eu continuo cuspindo na face de Cristo. Isso acontece quando a gente se esquece do que significa o preço que Cristo pagou por mim e por você. Não foi coisa qualquer. Mas a gente se esquece. A gente não olha para a salvação dessa forma. Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. Estava com o pé para entrar na terra prometida. Eles esperam os espias voltarem. Eles ouvem o relatório daqueles espias. E eles ficam 40 anos no deserto. Morrem no deserto. Porque olharam para os gigantes. Olharam para as perseguições. Olharam para os problemas. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente se abala diante das circunstâncias, dos problemas, dos ataques, das injustiças, das perseguições, de considerar, será que vale a pena ser cristão? A gente tem essa mentalidade ridícula de pensar que salvação é para a vida eterna. Quando a gente age dessa forma, a gente não está valorizando o alto preço que foi pago para que a gente fosse tirado do inferno. Meus irmãos, estou caminhando para aplicar aqui e a gente encerrar. A salvação não pode ser nada para nós. Cristo morreu, sofreu. A gente tem que considerar a salvação como tudo para nós. Uma coisa que impactou tremendamente o meu coração nessa passagem é que ao lê-la, eu, por muitas vezes, sentia mais o peso de querer ter mudanças na minha vida através de certas circunstâncias, certos sofrimentos, perdas e dores, do que para aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Os irmãos sabem o que a gente tem enfrentado, né, a nossa família, nesse ano. E eu sempre pensei assim, que isso deveria servir o que aconteceu para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. E quando meditei nessa palavra, Deus calou meus lábios e disse, o que Cristo sofreu foi muito maior. Mas irmãos, a gente despreza a salvação. A gente precisa dar valor. Calvino já havia dito, há nisso algo que deveria estimular-nos profundamente à prática da santidade, como a memória desse preço de nossa redenção. Ou seja, a gente não precisa esperar acontecer um acidente, uma doença, uma morte, para a gente poder mudar. Entender, sim, isso aconteceu, agora não tem saída, eu preciso mudar a minha vida. Não, a morte de Cristo já deveria ser suficiente para a nossa vida ser transformada
e a gente colocar em prática o que a gente precisa. Isso eu estou aplicando a nós, aqui adultos, mas de uma maneira específica, quero aplicar a você, criança. Em que sentido que isso se aplica à sua vida? No sentido de que você não precisa ouvir os seus pais falarem 4, 5, 6, 10 vezes para você fazer uma coisa. Você não precisa o seu pai pegar o chinelo e lá de onde ele está, tacar na sua orelha. Você não precisa ver o seu pai ou sua mãe vindo com o chinelo na mão para bater na sua bunda. Para você tomar atitude, mudar a sua vida. Você precisa se lembrar do que Jesus Cristo fez na cruz. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Que em nome de Jesus a gente possa valorizar o sacrifício de Cristo. Senhor amado, obrigado por tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer aquilo que a gente precisa. Sermos santos, ter uma vida de temor. Nos lembrarmos, ó Deus, de todo o sofrimento que Cristo sofreu por nós, enfrentou por nós. Que, ó Deus, a gente possa lembrar de que sem Ele seria uma vida no inferno de sofrimento e escravidão. Ajude-nos, ó Pai, a poder sermos obedientes, temer o Senhor. Ó Deus, nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dessa carta, ao longo desse capítulo. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus. É no nome dele que nós assim oramos. Amém. Irmãos, nós temos a alegria de poder participar daquele sacramento que no Antigo Testamento era a Páscoa.